Boa tarde a todos. Quero agradecer então ao convite que o Instituto Auá fez para participar desse evento, aos participantes que estão aqui vindo com disposição para aprender e trocar informações. Essa é a proposta que a gente tem vindo, porque é uma cultura que nós temos poucas informações. Eu sou Minoro, sou formado em agronomia na Unesp em Jaboticabal. Fiz um mestrado em proteção de plantas em Botucatu e ecologia e recursos naturais na UFSCar. E esse evento vem de encontro muito com que essa região ela tem de característica. Ela tem uma diversidade de ambientes, de solos, de flora, e tem uma tradição cultural de informações que esse resgate é muito importante. E ela é diferenciada de outras regiões do estado de São Paulo, que tem culturas, monoculturas. Então, acho que o ideal realmente é a gente tentar aproveitar essa diversidade e fazer com que, então, todas essas informações sejam colocadas, né, na sociedade, a importância que ela tem. Então, acho que o Vale do Paraíba tem, então, um gancho, uma iniciativa muito importante para isso. Nesse aspecto, a unidade em que eu trabalho, que é da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, e que é ligada, então, à pesquisa, que é a Agência Paulista de Tecnologia de Agronegócios, tem uma unidade em Pindamonhangaba e que trabalha em várias áreas de pesquisa e que contempla uma boa parte do que essa região tem de forte. Então, nós temos trabalhos na área de apicultura, ligado na parte de sanidade apícola, produção de abelhas, rainhas, troca de cera alveolada. Na aquicultura tem um trabalho forte na parte de tilápia, lambari. Outras áreas na parte fitotécnica, em cima de plantas medicinais, aromáticas e condimentares, que também tem essa questão do resgate da população, do potencial dessas culturas. Trabalhos em cima de hortaliças não convencionais, plantas alimentícias não convencionais, e que visa realmente tudo isso que vocês estão fazendo aqui. Um trabalho de conservação, de adequação ambiental, tem um grupo forte na parte de agrofloresta, que visa então recuperar essa condição nossa de exploração desse solo, dessa nossa paisagem, sem conhecer as características dele. Então, um trabalho de sistema agroflorestais que visa integrar tudo isso. Então, vem de encontro com que o trabalho do Cambuci pode propiciar nesse sentido. Outras áreas de pesquisa em cima de bovinocultura de leite, na parte de sistemas silvopastoris, que visa então a tentar achar um novo desenho para esses morros ocupados, para manter a bovinocultura de leite sustentável, e hoje a bovinocultura de corte, que tem entrado muito forte em função do seu valor econômico, dessa questão de falta de mão de obra, então ela tem uma alta rentabilidade. Quer dizer, então nós estamos tentando trazer então o polo, tentando dar esse suporte para esse trabalho de vocês. Nesse sentido, na unidade nós estamos com um projeto já em andamento para recomposição de 150 hectares de áreas de ABP e de reserva legal. E estamos selecionando áreas que a gente possa implantar sistemas com as frutíferas nativas da Mata Atlântica na unidade. Bom, voltando ao Cambuci, a minha primeira experiência com ela foi quando vim para o Vale do Paraíba e um sobrinho falou: nossa, você nunca comeu um Cambuci? É uma delícia, olha, tem aqui, vamos subir lá e comer lá no pé, né?
Falei, mãe do céu, esse problema é muito azedo. Será que realmente é tão bom assim? Isso... E até tem um pesquisador, o Omar Vila, ele falou, olha, esse cambuci aqui é uma frutífera potencialmente muito importante aqui. Isso foi lá para 92. E eu nem acreditei muito, porque depois de experimentar o fruto, realmente eu falei, nossa, eu acho que, eu não sei, eu acho que eu estou muito enganado, né? Mas, depois, com o contato com o Hamilton e a insistência dele, vamos lá, vamos trabalhar, até um diretor da CAT comentou, falou, olha, eu tenho um trabalho muito legal com o cambuci, vamos lá, eu falei, vamos, só convidar que a gente faz esse trabalho que hoje nós estamos começando. E o Hamilton com assistência falou, vamos lá, então eu estou mandando a amostra, vamos começar a trabalhar, que é um campo novo que é muito interessante, socialmente, e no caso para muitos produtores que estão ligados à agricultura familiar. Esse trabalho aqui realmente visa essa aproximação com a propriedade agrícola, porque no caso os produtores têm todo esse know-how, todo o conhecimento na lida dessa cultura. E assim, tradicionalmente a gente conhece muito a cultura dos citros, as culturas de clima temperado, que tem aqui na região goiaba. Mas cambuci realmente ainda é uma novidade. Então a ideia era essa aproximação em cima dos materiais que a gente teve, que o produtor disponibilizou e que a gente está analisando ainda, que a gente começou quase no final da safra, mas falou, vamos começar para a gente não perder, né, esse momento, porque eu acho que o interessante é a gente realmente se engajar e já desde o início. Então o Paulo nos recebeu, a Emília na Caniche, e na atividades da Serra, e lá eu pude conhecer então um pomar, digamos, comercial, né, em uso e em produção. E ele traçou um perfil dos problemas que ele tinha na propriedade, e no próximo propriedade que encaminhou o material, não sei se está aqui, a Cleusa Queiroz, foi o Hamilton encaminhou para a gente, e de Ribeirão Pires, com poucos pés, mas que tinha esses sintomas de frutos com queda, pintas, e que indicavam, né, algum problema com brocas ou até mesmo com fungos. No próximo, por favor. Desses materiais, o que a gente identificou no fruto foi feita então uma criação, pegando esses frutos e mantendo as larvas vivas. Como foi retirado então o fruto da planta, então tinha que se fazer então manutenções, trocas de alimento. Então a gente sempre pedia, Milton, por favor, manda fruto, porque a larva já está apodrecendo o fruto e está querendo, a gente está fazendo uma nova manutenção. Então foi encontrado essas larvas e esse besouro meio bicudinho, que é um curculiônide. Ele geralmente está associado, então os curculiônides têm associação com, digamos, como brocas, né? E a princípio, na identificação desse material, que a gente ainda não fechou, a gente viu que ele é do gênero Citófilos. Entretanto, esse besouro aqui, como Citófilos, na literatura, ele não é problema em frutos. Ele pode até ser em sementes, em grãos armazenados. Então, o pesquisador que analisou previamente esse material falou, olha, isso daqui nunca vai ser um problema no fruto. Por que ele estava nesse material e a larva estava dentro desse material, realmente é um mistério. Próximo, por favor. Tanto é que, por exemplo, se vocês forem ver nessa figura aqui, essa é o de Citófilos, é mais em arroz. E o tamanho e o material que a gente criou no fruto do cambuci é um pouco maior, então não houve esse problema de contaminação da amostra na criação.
Esse material aqui então a gente vai remeter para o... Já conversei com o professor Vanin, da Biociência da USP, que daí ele vai fazer essa identificação preliminar, e a ideia então é que a gente possa coletar mais amostras para poder fazer. Quer dizer, nós temos aqui quantos? Nós temos uns 5 indivíduos, que é pouco para a gente caracterizar o material taxonomicamente, fazer a identificação e até comprovar se ele é ou não problema. Então, essa questão da identificação, hoje, nessa fase, ela é muito importante. Então, até no tema da palestra, coloca como controle natural de insetos e pragas do cambuci. No momento que o amigo sugeriu esse tema, eu falei, nossa, é um tema adequado, né? Mas eu acho que foi uma pretensão ao mesmo tempo que é pular etapas. Então, precisamos realmente caracterizar os insetos para conhecer a biologia dele, quais são seus hábitos, o ciclo de vida, possivelmente qual é o habitat que ele vive, se ele tem a fase de pupa no solo, ou se é no fruto. Então, há várias medidas de controle dependem disso, principalmente porque esse controle natural que é o que vocês buscam em relação ao ambiente mais equilibrado para fazer esse manejo. Próximo, por favor. Essa outra larva já maior foi obtida no interior de um fruto de cambuci. Só tinha essa larva, então não foi possível criar, né, até ela morreu. Então a gente pegou e logo conservou em álcool. Então verifica-se que existe sim uma diversidade de organismos, de insetos que interagem então com a planta e com utilizando o cambuci como alimento. Próximo. O mais próximo, uma mosca que a gente encontrou na amostra foi, desculpa, mas a imagem ficou por causa da luz, mas ela não se assemelha então, próximo, ao que a gente fala então, que seria então a mosca das frutas. A gente já viu relatos em Ubatuba que houve uma perda muito grande provocada por mosca das frutas. Na propriedade de Paulo também há uma suspeita de que ela possa estar também nesse ambiente. Entretanto, das principais espécies que são consideradas importantes na fruticultura, nas trefas, ceratites, não encontramos nessas amostras analisadas. Em contato com um pesquisador nessa área de mosca das frutas, ele mesmo conversou que ele nunca encontrou mosca das frutas nas amostras de ceratites. Não sei se isso é o caso de outras propriedades. Então, para que a gente pudesse fazer essa análise mais sistemática, mais detalhada ao decorrer do ano, próximo, a ideia seria que nós pudéssemos fazer, então, recolher, ter amostras de frutos de diferentes regiões, no caso do cambuci, e fazer essa análise, que seria então retirar esses frutos que estão íntegros na planta, guardar ele então em um saco de papel e que a gente possa receber essa amostra, que pode ser por Hamilton, ou nós tentaríamos achar uma outra maneira de pegar essas amostras e verificar se nesses frutos contém então a larva e, no caso, obter o adulto dessas moscas da fruta para que a gente pudesse fazer essa identificação. Aquela outra mosca anterior, aquele díptero, a gente vai finalizar a identificação e a gente já repassa essa informação. Elas foram encontradas nos frutos de cambuci. O procedimento então é colocar então esses frutos em vermiculita, que é um composto que é utilizado muito em substrato, que vai servir então de abrigar essas pulpas quando elas saírem do fruto, e a gente consegue recolher as pulpas e obter esse adulto para que a gente possa fazer a identificação
do adulto para verificar qual é a espécie de mosca das frutas que possam estar no cambuci. Bom, a partir dessas informações é que a gente pode fazer toda uma estratégia, se a gente vai usar proteína hidrolisada de milho, ou se é uma espécie que é atraída pelo feromônio, e que a gente possa fazer um monitoramento e até mesmo um controle com outras práticas de controle biológico. Então, nós precisamos dessas etapas preliminares, né, importantes, que são as etapas básicas desse trabalho. Imagino até que a expectativa de todos, do Hamilton mesmo, falando, nossa, será que nós vamos ter já alguma informação já de pronto uso, mas realmente eu tenho outra estratégia que depois não a próxima. Identificando todos esses organismos, a gente pode fazer essa aplicação desse manejo. Próximo, por favor. Tem outros materiais, do Rafael de Mogi das Cruzes, e no próximo do seu Matsumoto de Caraguatatuba, que indicava essa seca, essas plantas que estavam secando, ramos secando. E foram feitas análises, esse material já estava seco. Geralmente, então, os fungos patogênicos, eles precisam ter a planta para ele também sobreviver. Então, quando a gente recebe uma amostra onde o material está muito seco, a gente não consegue fazer uma análise segura. Nós podemos encontrar vários tipos de fungos em relação a esses casos, mas o ideal é que essas amostras tenham então um padrão para que a gente possa analisar. Próximo, por favor. No caso de seca de ramos, considerando então plantas frutíferas no geral, e aqui o exemplo foi muito mais tomado em cima da goiabeira. Então tem fungos realmente que podem prejudicar o desenvolvimento de uma planta. Secam ramos, secam o pé inteiro. Então tem Botryosphaeria do tive, no caso essa de goiaba, a Lasodiplodia nos frutos, e morte de plantas. Tem um número infinito de fungos que podem ser problemas. Então a gente tem que analisar as plantas em seus vários partes, né, desde raiz, solo, se a gente tiver nematóide, que não deve ter informação sobre nematóide em cambuci. E, por favor. O que a gente detectou, eu fiz uma pesquisa na literatura, é que existe muito relato de ferrugem. Em quê? Em outras espécies de campomanésias. Então, no caso aqui está gabiroba, gabirobinha do campo, e nessas espécies de camponésia, Paxopsora, são ferrugens. Essa outra também muito comum em goiaba, essa outra também ferrugem. Então, os relatos que existem de fungos são basicamente, e nem no cambuci, em outras espécies desse gênero Campomanésia. Próximo. Existem aqui outros relatos também em outras campomanésias, né, com outros fungos que precisam ser realizados, né, em cima dessas amostras que a gente puder receber. A descrição aqui, próximo. E a ideia seria fazer, então, catalogar todos os sintomas das plantas correspondente aos fungos que estão causando esse problema. Próximo. E qual seria o procedimento para que a gente pudesse receber essas amostras? Então, quando for secamento de plantas e ramos, ideal que a gente possa receber parte de raiz, parte de colo da planta, que seria aquela região da casca com o lenho, porque ali vai estar alojado, por exemplo, fungos como Fusarium, Rhizoctonia, Fusarium solane, Roselinea, que todos eles provocam essa morte da planta. Há então um sintoma, digamos, indireto, que a parte da raiz está secando, e ela mostra na parte superior a seca de ramos, mas o problema está que a raiz está começando a perder então as suas radicelas e reflete na parte superior. Então não adianta às vezes só receber
uma amostra de ramos, apesar de que tem fungos que incidem nessa região então dos ramos. Então, o ideal é que a gente possa receber então essas amostras que façam um conjunto, né, para essa análise. Então, o ideal então, é que a gente possa receber então, o solo da planta que está doente, principalmente em regiões que ainda a gente vê plantas sadias com doentes. Se tiver a planta muito seca, ou nematóide, ou então outro patógeno também, ele não vai estar mais nesse material. Tá? Que o fungo ele não tem essa característica de locomoção, principalmente então, os fungos que habitam o solo. A parte de ramos com início dos sintomas, colocar em saco plástico para encaminhar, e esse em ambiente refrigerado. Próximo. Bom, esse material foi a revisão, aqui tem uma listagem da revisão do que foi consultado a literatura. Tem uma boa parte dos materiais realmente a gente vai obter em cima das análises que a gente vai encaminhar para os pesquisadores, taxonomistas em suas áreas específicas, para a gente ter certeza realmente da identificação tanto dos insetos, dos fungos que estão na cultura. Bom, da minha parte, é só. Obrigado, Luiz.